Me tira uma dúvida de uma simulação que eu fiz, porque se eu amortizo 350, elimino duas parcelas. Se eu amortizar 500, dá no mesmo, continuo eliminando somente duas parcelas. Porém, só abaixa o valor mesmo que eu queira reduzir no prazo. O problema é que não tem nada a ver com a simulação, tem a ver com a tabela de amortização que você escolheu. Em geral, quando a gente é um pouco mais pobre e a gente busca comprar a nossa casa própria, a gente tem duas possibilidades, tá? A gente tem aquela possibilidade da parcela que vai caindo com o tempo, que é a tabela SAC, o sistema de amortização constante, que é a forma que a dívida vai abaixando um pouco mais rápido. E a gente tem a tabela Price, que é uma tabela francesa, que faz com que a parcela seja fixa ao longo do tempo, entre muitas aspas, mas o juro seja muito grande no começo. E esse é o problema que você está passando e várias outras pessoas passam também. Quando você opta pela tabela Price, porque você acha que vai ser uma tabela fixa ao longo do tempo, ela não é, você paga muito pouco da dívida em si, do saldo devedor da dívida quando você paga a parcela. Tá aqui um exemplo claro disso. Para uma parcela, por exemplo, de uma dívida de R$160 mil durante 420 meses, você pagaria uma parcela de 1.322 a uma taxa de juros de 10%, só que da dívida em si, nos primeiros meses, e aí que isso aqui dura os primeiros 10 anos pelo menos, você teria amortização só de R$50, enquanto de juros são 1.273. Percebe? É muito pouco da dívida que se paga. E qual é o problema disso? O problema disso é que você tem que fazer um esforço muito maior quando você faz as amortizações no prazo para que a sua amortização cresça. Porque quando você tem uma amortização muito baixa, você paga muito pouco da dívida, que é o que acontece na tabela Price, você tem uma outra coisa que joga contra você, que é a correção monetária de um financiamento. Todo financiamento passa por uma correção monetária através da TR, a taxa referencial. E a TR, ela incide sobre o saldo devedor. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem uma dívida de R$160 mil e a TR foi de 1%, é 1% sobre R$160 mil. Só que se você tem uma amortização de 50 e uma correção de 160, percebe que essa conta não fecha? Falta dinheiro e aí a sua dívida aumenta. Então, você sempre tem que amortizar o correspondente à correção monetária daquele período para você conseguir eliminar o aumento da sua dívida e aí depois da correção monetária você entra com a amortização da parcela. É por isso que você continua com duas parcelas sendo amortizadas, porque talvez esses 350 pague apenas a correção monetária. Aí sim os R$500 vão para a quitação da dívida efetivamente, esses 250, R$150 que tem de diferença. Ficou claro?